Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num debate que está pegando fogo: a ética e a regulação da inteligência artificial. Vamos juntos analisar as conclusões do grupo de interesse em IA da Sucesso SP sobre esse tema que, olha, é importantíssimo. E para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que está no centro de toda essa discussão. Se uma inteligência artificial comete um erro, a culpa é de quem? Da ferramenta ou de quem está usando ela? Essa é a questão. Bom, para a gente entender bem essa história, aqui está o nosso roteiro. Vamos passar por cada um desses pontos para decifrar o que o grupo da Sucesso SP propôs lá para o Ministério da Justiça. Então vamos lá. O ponto de partida do debate já quebra aquela ideia que muita gente tem, sabe? Aquela de simplesmente culpar a plataforma quando alguma coisa dá errado. A discussão mostra que o buraco é bem mais embaixo. E olha que genial essa analogia do Roberto Varal. Ele diz assim: culpar a plataforma de IA por um erro é a mesma coisa que culpar a calculadora porque a conta saiu errada. Pensa bem, quem errou foi quem digitou os números, né? Isso já vira a chave da nossa percepção sobre responsabilidade. Então, a gente tem, na verdade, duas pontas nessa corda. De um lado, tem o usuário. É ele que opera a ferramenta, que tem a intenção, que dá o comando. Pensa no motorista de um carro. Do outro lado, tem a plataforma, que criou a ferramenta e que é responsável por alguma falha técnica, por exemplo. Seria a montadora do carro. E qual a solução que o grupo encontrou para esse dilema? Um conceito super importante: o de corresponsabilidade. A ideia é direta e, ao mesmo tempo, muito poderosa. A responsabilidade é compartilhada. Não é só de quem cria e nem só de quem usa. É dos dois. E isso nos leva a um ponto fundamental. O usuário não é só um apertador de botões, um espectador passivo. Muito pelo contrário. Ele é um agente ativo no processo, e as ações dele, ou a falta de ação, têm consequências muito diretas. E isso não é só teoria, não. Pense em situações reais. Imagina um juiz que pega uma sentença gerada por IA e simplesmente não revisa, ou um governo que usa a tecnologia para fins militares quebrando o contrato de uso. Nesses casos, fica muito claro, né? A responsabilidade do usuário é total. Agora vamos para um detalhe que parece pequeno, mas que na verdade muda completamente o jogo. A forma como a gente fala sobre a IA. Uma única palavra pode mostrar quem a gente realmente acha que é o responsável. O Carlos Robécio chamou a atenção para isso. Existe uma diferença gigante entre dizer que algo foi feito por IA e feito com IA. Quando se fala por IA, parece que a máquina tem vida própria, que agiu sozinha. Isso tira a responsabilidade do usuário. Agora, quando se diz com IA, a história muda. A tecnologia é uma ferramenta e a supervisão, a responsabilidade, continua sendo humana. Mas, olha, esse debate não é só sobre palavras. Ele tem consequências muito reais, muito profundas, principalmente quando a gente pensa em proteger os grupos mais vulneráveis da nossa sociedade. Quer ver um exemplo real que foi compartilhado no grupo e que ilustra isso de uma forma bem forte? Uma pessoa com síndrome de Down que usa todo dia um aplicativo de IA para criar avatares perfeitos de si mesma. A tecnologia, nesse caso, está explorando uma vaidade, uma vulnerabilidade de um jeito que talvez essa pessoa nem perceba. E esse exemplo se conecta diretamente com leis que já existem. Nesse caso, pode ser uma infração ao artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe propaganda abusiva, aquela que se aproveita da fraqueza ou da falta de julgamento da pessoa. Tá, então qual é o caminho para a gente seguir em frente? O grupo apontou para dois pilares que são essenciais. Primeiro, adaptar as leis que a gente já tem. E segundo, que é crucial, investir pesado em educação. A proposta não é sair criando um monte de lei nova do zero. A ideia é adaptar o que já existe, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, para essa nova realidade digital. E junto com isso, promover uma educação ampla para todo mundo, incentivando o bom senso, a maturidade, para usar a IA como uma ferramenta de apoio e não como uma muleta que substitui o nosso próprio julgamento. E o mais legal é que essa discussão toda não ficou só na teoria. O grupo pegou todo esse debate e transformou em uma contribuição de verdade para a consulta pública do governo. Isso mostra a força de um grupo organizado para influenciar políticas públicas. O processo foi bem estruturado. Primeiro, o grupo fez uma análise crítica do guia do governo. Depois, debateu e consolidou as propostas, como aquela de corresponsabilidade. E, por fim, enviou tudo isso formalmente para o Ministério da Justiça. Da discussão para a ação. E essa análise faz parte de um trabalho que não para. Para quem se interessou e quer acompanhar mais de perto, as discussões do grupo acontecem toda terça-feira no canal Terça com Sucesso.
E claro, aqui estão os créditos de quem tornou possível essa análise que compartilhamos hoje. As ideias que a gente viu aqui foram construídas por uma plenária de especialistas de peso. E o mais interessante é que o grupo está sempre aberto a novos membros. Então, quem quiser participar dessa conversa e ajudar a construir o futuro da IA no Brasil, aqui estão os contatos. E para a gente fechar, fica uma reflexão. As leis são super importantes, mas elas não resolvem tudo sozinhas. Enquanto a legislação se adapta a essa nova realidade, a pergunta final é para cada um de nós. Qual é a nossa responsabilidade pessoal para usar essa tecnologia com sabedoria, com discernimento e não cair nas armadilhas dela? Fica aí para a gente pensar.